Saudações, pessoas! A gente vai fazer um vídeo hoje para falar sobre os principais conceitos e temas em geografia. Aqueles conceitos centrais que vocês têm que saber, né? Porque isso volta e meia aparece em alguma prova de seleção, ou é no PAV da UFPEL, ou é no Enem, ou no vestibular da URGS. Quais são os conceitos fundamentais em geografia? Região, território, lugar, paisagem e espaço geográfico, que é objeto disso tudo da geografia. Lembrando que a Terra é um geóide, a Terra não é plana, então a gente vai ver os principais conceitos chaves para a geografia hoje, né? A geografia contemporânea. Então assim, a gente vai seguir aqui basicamente a discussão feita lá no livro Geografia, Conceitos e Temas, né? Do Iná Elias de Castro, do Paulo César Gomes, do Roberto Lobato Correia, que é um livro bem importante para definir as questões conceituais da geografia. Então olha só, região e geografia crítica. Então a concepção que hoje nós temos sobre região, né? É uma diferenciação causada, né, por um desenvolvimento distinto da sociedade. Então, a sociedade não se desenvolve de forma igual. Então, né, dentro de um país, de um estado ou dentro do município, a gente vai ter um desenvolvimento desigual das sociedades, né? A região é uma dimensão espacial, né, então ela é delimitada espacialmente, né, tá? Em uma totalidade do espaço social. Então, assim, ó, uma das questões importantes é que a região ela pode ser vista como resultado do desenvolvimento desigual e combinado, né? Fruto, então, da divisão internacional do trabalho que se materializa em um determinado país e dentro desse país isso vai acontecer, se replicar, né, de formas diferenciadas, dependendo do contexto geográfico que eu estou, né? Os tipos de produção de forma distintas. Então eu trouxe um mapa aqui para mostrar, alguns mapas, na verdade, para mostrar para vocês. Aqui a gente tem um mapa que mostra a divisão regional político-administrativa do IBGE, que é a que todo mundo conhece, né? Leva em consideração o limite dos estados. Aqui a gente já tem a divisão geoeconômica do Brasil, que foi elaborada pelo Pedro Pinchas Geiger. Aqui a gente pode perceber, por exemplo, que o Maranhão, metade dele está muito mais relacionado com o Nordeste, né? Do que com a região amazônica, que com a região norte do Brasil. E a região centro-sul, a gente tem aqui, por exemplo, né, engloba o Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás, o sul do estado do Mato Grosso e o estado de Minas Gerais. E o norte de Minas Gerais está muito mais relacionado com o Nordeste. Bom, no lado aqui a gente tem o estado de São Paulo, né, delimitação apenas do estado de São Paulo, e uma região aqui urbana industrial muito famosa no Brasil, que é o ABCDM. Hoje se fala do M de Mauá, né? Então Santo André aqui embaixo, vamos voltar lá só um pouquinho. Olha só. Santo André, né, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá. Então esse aqui é um grande complexo urbano industrial, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro. E aqui, galera, a gente tem no Rio Grande do Sul, ó. Ali a gente tem no Nordeste do Rio Grande do Sul, essa região aqui é chamada de AUNE, Aglomerado Urbano do Nordeste, no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eu vou ter algumas características que vão delimitar aquele espaço, né? Ó, imigração predominantemente italiana, né? Ali eu vou ter, por exemplo, uma forte presença da atividade industrial, né? Presença de indústrias ali. Vitivinicultura, né? A produção de vinhos, né? Os vinhedos da região do Rio Grande do Sul, no nordeste do estado. Existem outros, mas é muito característico daquela região de Caxias, né? Bento Gonçalves e Garibaldi. Então aqui para vocês terem uma ideia, né, das diferentes formas da gente regionalizar um determinado espaço, tá? O território está relacionado a relações de poder, né, que se materializam sobre uma determinada base, né? Tem uma base do espaço material, física, e sobre essa base se projetam umas relações de poder. Pode ser um país, quando a gente fala em território do Brasil, tu vai ter os limites e as fronteiras, né? Tu vai ter uma constituição, uma legislação que rege esse território. Mas tu tem, por exemplo, outros territórios que são territórios informais, né? São projeções de poder sobre o espaço, como vocês podem ver aqui nas imagens, né? Algumas regiões que são bem características no Rio de Janeiro, que é os espacializados pelo narcotráfico, né? Vários áreas conflagradas, espaços conflagrados no Rio de Janeiro. Então a gente tem o Complexo do Alemão, Cidade de Deus, né? Aqui a região da Mangueira, favelas da Tijuca e Vila Isabel, e também a região das milícias, né? A mais famosa, Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, que é o município Rio das Pedras, lá no estado do Rio de Janeiro, naquela região, na grande região em torno da cidade do Rio de Janeiro, né? Naquela grande região ali. Então a gente vai ter essas relações de poder materializadas sobre um determinado espaço base material. Então é o conceito de território, tá? Então, olha aqui, ó, o território é um conceito multidimensional, formado por diferentes dimensões, do qual a dimensão material
Ou seja, o espaço físico geográfico é uma delas, tá? Não é a única, pois encontra-se também a dimensão social, política, econômica e antropológica, né? Entre outras. O território é a projeção de relações sociais em um dado espaço, ou seja, relações de poder. Então, galera, espaço, vocês têm que se ligar, assim, quando falar em poder, vocês estão falando do território, né? Então, quando é o conceito-chave fala em poder, o cara está se referindo ao território. Território, então, são projeção de relações de poder, tá? O lugar é um conceito assim mais tranquilo pra gente, porque lugar é o espaço vivido, tá? Então quando aparecer alguma questão relacionando ali o conceito de lugar, é aquele espaço que a gente habita, aquele espaço do cotidiano, né? Do lugar onde nós moramos. Então pode ser um condomínio, né? Pode ser um centro histórico, como a gente pode ver com essas imagens aqui, né? Ali um centro histórico colorido. Pode ser um ambiente como essa aqui, um ambiente rural, né? Então as pessoas vivem num lugar que é um ambiente rural. Então é isso, o ambiente é o lugar onde eu vivo, né? O lugar mais próximo, o lugar de afetividade que eu tenho, né? Aquelas questões mais próximas aonde estão na cidade, né? Geralmente é no bairro que a gente está inserido, certo? O lugar onde nós vivemos, tá? A paisagem geralmente está relacionada assim aonde aquilo que a visão alcança, né? Mas existem algumas controvérsias com relação a isso. Por exemplo, não é só o aspecto visual. Envolve também, por exemplo, os sons, né, os sentidos, até o olfato. O Milton Santos vai dizer ali no finalzinho, olha só, tudo aquilo que nós vemos, o que a nossa visão alcança é a paisagem, certo? O Milton Santos, o principal geógrafo latino-americano. Depois ele vai dizer assim, ó, não é apenas formada de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, certo? Isso é uma conceituação do Milton Santos. Então, paisagem está relacionada a isso que a gente consegue enxergar, né, mas que na verdade a gente consegue sentir. Então, assim, geralmente está relacionado. Quando fala em paisagem, é uma imagem cênica, né? Num lugar, assim, uma paisagem, essas pessoas, bonita, né? Ou uma paisagem degradada. Então, existem alguns conceitos, assim, algumas definições relacionadas à paisagem. Mas, basicamente, é isso, tá? A paisagem é o que a visão e os sentidos alcançam, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma paisagem de praia, né? Litorânea ali. E o outro uma paisagem urbana, certo? Também são duas paisagens que a gente consegue visualizar através dessas imagens aqui, né? Que a gente consegue depois fazer algumas interpretações e alguns objetos que estão escondidos. A gente pode ver aqui na primeira já tem a presença humana, né? Aqui a gente pode ver que tem uma grande verticalização nessa outra paisagem, tem muitos e muitos prédios, tá? Então assim a gente consegue identificar muitas coisas relacionadas à paisagem. O espaço geográfico, para finalizar, é objeto de estudo da geografia. Então, o espaço geográfico nada mais é do que aquele espaço, né, aquele ambiente que era natural e ele passou por um processo de transformação, né? A sociedade, a atividade humana transformou esse espaço. Então, esse é o espaço geográfico, é o espaço produzido pela ação humana, pelas atividades da sociedade. E aqui a gente tem um exemplo, né? A gente começa com uma imagem aqui de um espaço silvestre, né? Campos ali, pássaros, vegetação. Chegando o trem, aí a gente pode acompanhar as mudanças que vão passando, aquela vegetação vai desaparecendo, né? Ruas, lavouras são sendo feitas ali, depois ruas, depois já é pavimentada e tem linhas, né, de transmissão, a energia elétrica começa a chegar até chegar num paisagem que é urbana, né? O último desenho aqui, né, mostrando as transformações que aconteceram então nesse espaço, que era um espaço natural, passou por um processo de transformação. Isso é o espaço geográfico. Bom, resumindo então, lugar, espaço cotidiano, espaço que nós vivemos, espaço vivido. Território, espaço de poder, relações de poder sobre uma base material. Região é o espaço onde é possível a gente agrupar, né, por determinados elementos, né? Região que produz arroz, região que produz vinho, região de pecuária. Paisagem, aquele espaço percebido, visto, né, e sentido. E o espaço geográfico é o espaço transformado, né, o que a sociedade transformou. Tá? Esse é o resultado. O espaço geográfico é o resultado do trabalho sobre, né, aquela natureza inicial ali. Feito, galera. Então, assim, bons estudos para vocês aí. Daqui uns dias a gente volta com mais um vídeo de geografia e temas relacionados. Um abraço.